Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. A série You foi lançada na Netflix em 2018 e causou muita polêmica. Muita gente foi dizer, está glamorizando um serial killer, um stalker, e rapidamente ganhou uma segunda temporada. Quem curtiu e quem não curtiu foi ver o que vai acontecer com Joey. O final da primeira temporada trouxe um gancho bem interessante com a volta da primeira namorada dele, a Candace. O que será que ele vai aprontar? Vamos ter uma nova vítima? E os crimes da primeira temporada vão ficar impunes? Então vamos falar aqui da segunda temporada dessa série, já preparando para a última que vai estrear em breve. Tem algumas curiosidades e algumas coisas de bastidores, mas mesmo assim eu vou abordar aqui. Não sai daí após a vinheta. You, segunda temporada, lançada em 2019. A série foi criada pelo Greg Berlanti e Sarah Gamble. É uma adaptação do livro da Caroline Kepnes. Ela foi renovada em julho de 2018, antes mesmo de estrear na Netflix. Inclusive a Netflix fez uma brincadeira ali ao anunciar a segunda temporada, com o ator Penn Badgley ao som de Cilada do Molejo, grupo de pagode dos anos 90. Não era amor, era cilada. Bom, o Joe está disposto a recomeçar, mas acaba conhecendo a sua futura esposa e quem tem o potencial de ser a sua próxima vítima. Agora sobre a identidade de Will Betham, o protagonista conhece um pequeno mercado e a jovem Love. Inicialmente ele até tenta resistir a esse futuro novo amor, mas ela se mostra persistente e os dois acabam engatando um romance. O problema é que o lançamento do livro contando a história da Beck, da primeira temporada, pode vir a assombrar Joey e os novos amigos dele descobrirem a verdade. Antes da gente falar do resumão, com algumas curiosidades, que eu achei poucas, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de You, você assistiu a segunda temporada, você está ansioso para a última. Não esquece também de já dar uma curtidinha se você estiver gostando do vídeo. Ativa o sininho para não perder nada que eu lançar aqui, humildemente. E se possível também compartilhe com um fã de You. O que será que acham que vai acontecer no final? Será que ele vai ser punido? E também me dê dicas de filmes e séries para a gente estar aqui trazendo e escaneando, lembrando dos momentos mais marcantes, né? Bom, então o Joe agora se chama Will Betham e foi para Los Angeles. E aí conhece a Delilah Alves, interpretada por Camela Zumbad. É a síndica do prédio onde ele vai ficar. Ele ainda pensa na Beck, ela aparece como se fosse um fantasma. Ele diz que está sob controle e a intenção dele é recomeçar. Eu até acredito. Questão de bastidor, não tem nada muito assim que dificultou a gravação da série, a não ser a terceira temporada que foi durante a pandemia, mas isso é caso para outro vídeo. Bom, então ele volta a ficar observando pessoas, aí tem aquela narração que a gente já conhece. A estrutura dessa segunda temporada é muito parecida com a primeira. Engraçado que quando ele vai narrando a história, a gente lembra da série Dexter e é citado aqui num diálogo. Ele fala umas coisas engraçadas, fazendo uma análise da pessoa e com quem ele conversa, né? Tem a Ellie, interpretada pela Jenna Ortega. Ela é irmã da Delilah e é uma personagem importante que sempre tem You, né? Que o Joe mais se identifica. A jovem o ensina a conquistar alguém pela rede social. Ele dá um iPhone para ela, mas a vigia, né? Porque ela é menor de idade. Engraçado que ela ganha o iPhone e rapidamente já tem acesso à rede social, na hora. Eu gosto dessa personagem, ela é debochada, tem ótimos diálogos e a atuação da Jenna Ortega convence. Ela se destaca. Vira meio que uma relação entre pai e filha. Aí consegue um emprego num mercado / livraria e conhece a nova vítima, a Love Queen, interpretada pela Victoria Pedretti. É uma chefe de cozinha. Eles conversam, rola uma paquera, a química entre os atores é absurda. Aí a gente pensa, coitada, vai passar perrengue com esse cara, que nem aconteceu com a Beck e a Candace. A Victoria atua muito bem, passa essa personagem muito decidida e um pouco ingênua, que acredita no Joe,
parece que se apaixona mesmo. Bom, a atriz fez testes inicialmente para a Beck na primeira temporada, mas aí ela conseguiu fazer a série A Maldição da Residência Hill, onde teve um grande destaque e chamou a atenção dos produtores de You. Aí ela foi chamada para um novo teste e conseguiu o papel. Ninguém disse por que ela não conseguiu o papel de Beck, tá? Nem ela sabe. Inclusive, muitos fãs têm um carinho muito maior pela Love do que pela Beck. Vamos falar então da Candace. Ela aparece, só que eu achei que ela tem um grande destaque, quando não é assim. Será que ela tem algum segredo do Joe? Que aconteceu entre eles? Eu acho a personagem muito mal aproveitada. Eles preparam algo com esse gancho e não adianta. Se não tivesse ela, nem faria diferença. Tem mais flashbacks ao longo da série da infância do Joe, a mãe que sofria violência doméstica. Outro personagem importante, Forry Quinn, o irmão da Love. Ele é interpretado pelo James Seeley, gerente da livraria. Ele tem uma personalidade um pouco estranha. Bom, então tem também o verdadeiro Will, que o Joe roubou a identidade, interpretado pelo Robin Lord Taylor. Esse Will estava devendo $3.000 a esse cara chamado Jasper, quando na verdade era 50 mil. Aí o Joe tem que se livrar disso aí. E esse Jasper corta o dedo do Joe. Depois vai procurar um tal de Rufus, que fornece drogas. Aí o Joe mata esse Jasper, corta-o em pedacinho. E aí ele continua sendo atormentado pela Beck, né? Essa coisa de querer fazer o mal pra Love. E você fica torcendo pro cara conseguir consertar aquela merda ali. E não querer fazer mal à menina, que é simpática, gentil e cozinha bem. A Delilah fica desconfiada do Joe, ela tem uma perseguição com ele. Ela conta que foi abusada quando era menor de idade pelo tal Henderson. Ela era dançarina na época. Nos livros, o papel da Delilah não tem muita importância assim. Aí no segundo livro, Hidden Bodies, ela não foi abusada sexualmente pelo Henderson e nem era proprietária de prédios de apartamento. Então eles fizeram uma mudança. Esse Henderson é interpretado por Chris D'Elia. Assim como na série, na vida real ele também é um comediante. Bom, o Forry se aproxima mais do Joe, eles ficam amigos. E aí a relação dele com a Love fica estremecida. Leva até uma briga entre os irmãos, não sei se é ciúme do Forry. Tem gente que teoriza que ele se apaixonou pelo Joe. Aí o Forry tá numa reabilitação por conta do uso de drogas. Aí o Joe decide ir atrás do Henderson. Fica sabendo de um tal quarto secreto. Aí fica aquela dúvida, será que esse cara é perigoso mesmo? E ele encontra fotos de moças dopadas e entrega a Delilah. Não adianta muito porque ela não vai denunciá-lo. Ela tem um caso com um policial. Aí o Joe invade a casa dele, o prende. O Henderson assume que é um pervertido, mas nunca fez nada contra a vontade das mulheres. Só tirava foto e não fazia nada. Eu gosto desse suspense que tem na cena, o enquadramento, a iluminação. Ele foge, o Joe derruba da escada e acaba batendo a cabeça e morre. Mais um presunto pro Joe se livrar. E aí fica registrado como suicídio. Só que a Delilah, de início, até acredita nisso, mas vai desconfiando. Vamos falar da trilha sonora rapidamente. O Blake Neely, que foi o responsável pela trilha na primeira temporada, volta aqui. Eu gosto porque ela é um solo dramático, usa uns pianos, alguns momentos, e até ajuda na construção do suspense. Aí cada episódio tem um diretor diferente. Kevin Rodney Sullivan, Silvertree comanda o 2, 9 e o 10, John Scott, Demany Davis, Cherry Nolan, Mira Menon, Shannon Colley, Harry Jerjan. E a fotografia usa esses filtros amarelos, característicos de Los Angeles, lembrando o calor da cidade, a badalação. Tem as telas mostrando os perfis dos personagens nas redes sociais, as conversas. Eu acho que é legal, explica bastante da cena. Alguns diálogos um pouquinho cafonas, mas a mesma estrutura da primeira temporada. O Joe vai investigando os personagens, ele vai desconfiando desse, daquele que tem alguma coisa a ver, essa coisa dele de proteger a menina. Bom, então o Joe e a Love vivem um romance ardente, muita pegação, sexo. Ele almoça com os amigos da namorada, mas se sente assim um peixe fora d'água. Quem não gosta de saber do namoro é o Forry. E aí ele se envolve com a Candace, ou melhor, M. Nos livros o Forry tinha uma namorada chamada Mônica, mas como na TV usaram a Candace, a Mônica não existe na série. E no livro também pesquisei,
não é debatida a sexualidade do personagem. O Joe também decide libertar o verdadeiro Will e até fica amigo dele, olha só. A Amby Childers é que faz a Candace, que ela tem mais espaço, né, e mostram os flashbacks desse episódio. Ela briga com o Joe, ela sendo amarrada. Tem uma cena dela ali com o Joe, rola até um abraço, eles estão num evento da família da Love, depois puxa uma faca, olha só. E mostra ali no flashback que o Joe pensou que a tinha matado. Enterrou o corpo, mas ela sobreviveu. Foi à delegacia, mas não tinha provas. E mostra essa crítica ao sistema que não protege as mulheres, que são vítimas de violência. Nos livros, o Joe a matou mesmo. E ela fica falando pro Forry adaptar o livro da Beck. Inclusive, ela invade o prédio do Joe. Tem um enredo que não fica muito claro aqui. Para quem a Candace mandou mensagens de texto durante aquele confronto dela na tenda com o Joe. Provavelmente ela sofre de transtorno de estresse pós-traumático após ser atacada pelo Joe, evidenciando por ela começar a chorar e sofrer de flashbacks após abraçá-lo naquela cena. O Joe conhece os sogros que vão renovar os votos. O pai parece que não liga muito pro Forry. E a gente fica sabendo que o jovem, quando criança, teve um caso com a empregada, ele teria sido abusado sexualmente por ela. Aí ela tirou a própria vida e o Forry se culpa por isso. Ele que encontrou o corpo, os pais abafaram o caso. A Love até confronta a mãe mais pra frente sobre isso. E ela super protege o irmão. Aí o Joe se declara apaixonado pela jovem. Aí tem esse policial que a Delilah tem um caso. E ele está investigando a morte do Henderson, um suicídio. E aí passam a tratar o caso como homicídio. Mais uma preocupação para o nosso stalker favorito. A Delilah monta sua própria investigação. Os dois até têm um caso, olha só. Tem também os flashbacks da Love com o namorado. Ele a engravidou, depois descobriu que tinha um câncer. Entrou em remissão com a ajuda dela, mas ele decidiu abandoná-la. O ator que faz o namorado dela, o Daniel Duran, ele é surdo na vida real, que nem na série. A Love contratou um advogado para investigar a Candace. Depois ela a confronta com o que descobriu. A Candace conta a verdade sobre o Joe. Ele se chama Joe Goldenberg. Aí a Love parece ingênua, surpresa, chocada, triste. Essa atriz é sensacional mesmo. Eles trocam declarações, ela o confronta depois, mas eles põem um fim ao relacionamento. O Forry fica sabendo, mas nem liga. O Joe é atingido na cabeça e amarrado ao invadir um local. Mas era apenas uma mulher dominatrix, nada demais. Foi só um suspense aí. Só pra gente pensar que poderia ser a Candace. É mencionado no começo do episódio que o Gabe, que faz o Charlie Burnett, chamada Os 7 Totens de Los Angeles. Primeiro, a patinadora de shorts curtos. Segundo, o pássaro do gueto, também conhecido como helicóptero da polícia. 2 estrelas em vestidos combinados. Bando de coiotes. Cachorro em um carrinho de bebê. Super-herói de marca desconhecida. Palmeiras em chamas. Uma vez que a pessoa os encontra, eles são oficialmente um angeleno e nunca podem sair da cidade. No final do episódio, o Joe viu todos esses sinais que eu falei. Acho uma curiosidade um pouco estúpida. Sei lá. Bom, a Love tá namorando outro cara. Aí o Joe fica enciumado. Claro, ele vai investigar esse cara. O segue durante uma corrida, ou tenta, né? A gente pensa que ele vai matá-lo. É que a Love não o perdoa pela mentira. Ele até tenta alguns encontros com outras mulheres e não dá certo. Tem alguns momentos engraçados aqui. O Joe vomita uma bebida na Delilah. Ele usando uma máscara quando prende o Henderson para não ser reconhecido. A cena em que ele e o Forry são sequestrados. Mas foi uma armação do irmão da Love. Aí depois tem a cena deles drogados, eu acho também engraçado. Aí o Joe e a Delilah passam um tempo juntos, conversam, bebem, se beijam de novo e acabam detidos por atos libidinosos. Prisão é um perigo para o Joe. Depois conseguem sair com a ajuda do Forry. O policial passa a desconfiar do Joe e alerta a Delilah. Ela começa a ligar os pontos, entra no AP dele, encontra a chave do storage e descobre lá a gaiola de vidro, mas acaba sendo descoberta e presa pelo Stalker. Eu gosto dessa cena, ela é bem tensa, ele diz que não vai machucá-la, ela pede para ser liberta por causa da irmã. Mesma coisa com a Beck, diz que não vai contar para ninguém, mas aí ele não pode confiar na palavra dela. O Joe tem um tempo para voltar ao cativeiro. Esse episódio também é muito bom porque tem o tempo se esgotando. E ele fica preso graças às gracinhas do Forry, que ele está querendo produzir um filme desse livro da Beck. E fica obcecado pelo caso. No episódio fica aparecendo o tempo ali, né? Me lembrou a série 24 Horas. O Joe começa a se irritar com o Forry e achá-lo perigoso.
tem uma cena que eu pensei que ele iria matá-lo. Aí o Stalker é drogado por ele, nem se lembra como carregou o quadro da Delilah para o hotel, onde eles estão aí hospedados, e ele tem uma visão com a mãe. Aí depois ele e a Love trocam declarações de amor. Aí o Foggy acaba confirmando que matou a babá, Sofia, os pais que fizeram parecer suicídio. E ao voltar ao storage, o Joe encontra o corpo da Delilah e acha que a matou enquanto estava drogado e tenta refazer os passos daquela noite. O Foggy e o Joe ficam no quarto 217, uma referência ao quarto do romance O Iluminado, do Stephen King. Aí o Joe investiga o que aconteceu, desconfia do Will, a Ellie já fica preocupada com a irmã, a polícia aborda o Joe e já começa a perguntar sobre a Delilah. O Foggy, enquanto viajava ali no ácido, ele foi dormir com a Candace. A Love tinha pago para ela sumir. Aí ela conta para ele que o Joe é culpado pela morte da Beck. Vai até o storage, encontra o Joe ao lado do corpo da Delilah, joga gás de pimenta nele e o tranca na gaiola. Também é revelado que o Joe matou o pai para defender a mãe. Aí muita gente diz, isso aí é tudo para romantizar, para dar justificativa para ele ser assim, que ele é solitário, descompensado de carinho, de afeto. Aí tem a virada da série, né? Grande plot twist. A Love aparece no storage, o Joe confessa tudo, tentou matar a Candace, matou a Delilah, diz que a ama, a Love sai. Aí olha só que conveniência, ele tinha uma chave reserva, mas aí decide ficar preso porque ele merece isso, como se fosse um castigo. E aí a Love mata a Candace. Foi ela que matou a Delilah, matou a Sofia, a empregada, porque ela abusou do irmão. Ela teria envenenado o James, o ex-namorado dela, que é surdo, porque justamente ele iria deixá-la. Conta como se ligou ao Joe, ela já sabia de tudo. Esse episódio, o 9, é o de maior audiência da série. A Love dizendo a palavra lobo como um verbo substituto de amor é um prenúncio da sua verdadeira natureza, ser uma predadora inteligente que se esconde em pele de cordeiro e captura suas vítimas estrategicamente. No livro, a Love não mata ninguém, mas descobre os crimes do Joe e os encobre voluntariamente. O Joe usa o recurso de desbloqueio facial para entrar no telefone da Delilah. Só que isso não seria possível, pois ela tinha um modelo de desbloqueio através da digital. Aí a Love deixa o Joe ali trancado. Agora o jogo parece que virou, ele meio que se sente a Beck e percebe o que ela passou, né, quando ficou presa. E a Ellie se torna suspeita pela morte do Henderson, porque ela estava lá no local. O Foggy vai atrás do Dr. Nick, o principal suspeito pela morte da Beck. Ele mostra a foto do Joe e vai ligando os pontos também. Aí o Joe está apavorado ao descobrir o lado sombrio da mulher que ele ama. Ele nem come nada, achando que está envenenado. Ela o solta, ele parte para cima dela, quase a mata. Aí ela diz que está grávida e que o ama. O Foggy avisa a irmã que o Joe é perigoso. Coitado. A Ellie aparece perguntando pela irmã. Ele conta a jovem que matou o Henderson. Dá dinheiro para ela ir embora. Ela o manda queimar no inferno. E aí o Foggy aponta uma arma pro Joe. A Love conta que está grávida. Ele diz que ela será uma péssima mãe. Aí manda o Joe se ajoelhar. Uma cena bem tensa. Ouve-se um som de tiro. Mas foi o policial que acertou o Foggy. Aí ele morre. Eu pensei que a Love iria matá-lo, né, para proteger o Joe. Aí o Foggy foi tratado como suspeito e o caso cai no esquecimento. Mais uma vez o Joe sai impune. No livro, o Foggy não é morto pelo David Fincher, que é esse policial aí. Ele é, em vez disso, outra vítima do Joe. É levado para o deserto, que nem é visto ou mencionado na série, e o afoga. A Love mais tarde descobre os crimes do Joe, mas não sabe que ele matou seu irmão. Só que o Foggy sobrevive a esse afogamento, mas depois ele é atropelado por um carro e não dá em nada. O apelido dado pelo Foggy ao Joe provavelmente é uma referência ao Grande Gatsby, no qual o personagem principal também se refere a Nick como velho amigo. Eles vão a um casamento. Essa cena do casamento foi filmada no Museu Anderson House, em Malibu. O Joe e a Love vão morar em uma casa de subúrbio. Aí, através do buraco da cerca, ele vê o perfil de uma mulher. E aí termina. Todo mundo especulou na época que era a Beck, ou que a Elizabeth Lyle faria outra personagem. Ainda bem que isso não aconteceu, porque seria muito cafona. Os gêmeos Queen são nomeados em homenagem à pontuação do tênis. No tênis, o placar 40-0 se chama 40 amor. 40 está a 1 ponto da vitória, ou seja, ponto de jogo. E amor, tecnicamente, é 0. Né? Forte, que é o nome do irmão, e love,
Amor. 40 está à beira da vitória. E amor não significa nada. Yu provoca o espectador, irrita ainda mais quem não gostou da primeira temporada. Tem um texto ácido, sagaz. Eu acho o ritmo parecido com a primeira temporada, a estrutura também. Um novo interesse amoroso, a vizinha problemática, a criança que ele adota. A série meio que divide opiniões. Tem quem ache que incentiva a prática do stalker, romantiza um serial killer, de manipular as redes sociais, como se aproximar de uma pessoa. Ben Badgley, durante as entrevistas, ele diz que se incomoda com essa romantização do seu personagem. Ele nota as meninas, principalmente, romantizando suas atitudes e até desejam namorar com uma pessoa parecida com o Joe. Isso é muito assustador. É isso aí, pessoal. Isso que foi Yu, segunda temporada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um resumo breve aí, preparando para a última temporada. Se você gostou do vídeo, eu peço que dê uma curtida. Se você gostou também, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. E se eu esqueci alguma curiosidade, porque eu procurei e não achei quase nada, pode comentar aí embaixo. Sua opinião sobre os personagens, sobre o desfecho da série. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo mais uma vez. Mais 2 vídeos aqui do lado, de outras séries aí que eu escaneei. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Quem sabe eu não traga a 3ª temporada. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.